tarde, irmãos, boa tarde, irmãs, boa tarde você que está nessa live, ou que vai estar nessa live hoje, amanhã, no futuro próximo. Vamos orar então, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa tarde, né? Que fale aos nossos corações, que possa nos fazer ver, enxergar o que Ele tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir de maneira ímpar, de maneira especial, fala conosco, dilata o nosso entendimento, dilata a nossa visão, dilata a nossa percepção. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar o assunto que nós estamos batendo nele faz muitos dias já, toda terça e toda quinta, e hoje eu quero terminar falando a respeito de como vencer o vazio chamado vazio profissional. Vazio profissional é aquela pessoa que não se realiza profissionalmente, de jeito nenhum. E aí então, como ela não se realiza profissionalmente, é uma pessoa que vai estar muito aborrecida com o seu trabalho. Nossa. Oxe, olha. Deixa eu pegar aqui só um instantinho, gente. Um minutinho só aqui. Espera aqui. Pronto. Então, o vazio profissional é aquele em que a pessoa trabalha, ela se dá, ela se gasta, mas ela não prospera. E ela vai ficar com aquele sentimento de que ela trabalha para o vento, que ela trabalha, mas ela não alcança aquilo pelo qual ela determina que é a prosperidade. Então eu quero ajudar você nessa tarde a compreender esses fundamentos. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28. Aqui esse texto, ele vai nos ensinar várias coisas. Mas a pessoa que quer prosperar, que quer avançar, que quer sair do vazio profissional, olha o que está escrito. Qual é o homem que, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que concluir ou acabar? Versículo 29. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, versículo 30. Este homem começou e não começou a edificar e não pôde terminar porque não fez as custas. Agora, olha, volta ao versículo 29 novamente, por favor, 28. Então aqui ele tem o princípio da prosperidade. O princípio da prosperidade é, primeiro, você quer edificar uma torre? Ele coloca a torre como imagem, como aquilo que você vai vir edificar. Às vezes é uma torre, às vezes é um prédio, às vezes é um negócio, ou seja, é um negócio que você tem que estar querendo edificar esse negócio, fazer esse negócio fluir. E ele fala, qual é a pessoa que querendo edificar um negócio, edificar uma torre, edificar, ou seja, um trabalho, algo que você vai colocar a sua força para prosperar. Aí ele diz, não deve essa pessoa primeiro assentar para fazer as contas dos gastos? Aqui ele tem um princípio chamado princípio da administração. No princípio da administração, ele está dizendo com muita propriedade, olha, você quer edificar algum negócio? Faz uma coisa, senta primeiro. Primeiro ele fala se assenta. Por que ele falou se assenta? Porque a administração, gente, a pessoa precisa se assentar, eliminar as adversidades que estão perto, para que ele tenha foco naquilo que ele está fazendo. Todo negócio,
a parte mais chata que existe é a parte burocrática, que é a parte de documentação, que é a parte de entrada financeira, que é a parte de compra, que é a parte de saída financeira. Tem pessoas que ganham, mas quando chega na hora de assentar para fazer a parte administrativa, ela acha chato, que ela não se importa e ela não toca isso em frente, não vai avante. Ela olha especialmente para as entradas e exclusivamente deixa sair, mas ela não faz as contas se a entrada é o bastante para cobrir a saída, ou se aquela saída que ela tem é bastante por causa da entrada. Ou seja, a entrada versus saída estão batendo, ou a entrada está maior que a saída, ou aquilo que é pior, a saída está maior que a entrada. Isso aqui é algo que você precisa fazer. Para descobrir se a entrada está maior que a saída, para que você não tome prejuízo, você tem que se assentar primeiro. Primeiro se assenta. Assenta, elimina as conversas, elimina as distrações. Não aceite conversar com qualquer pessoa que não esteja envolvida com a parte administrativa do negócio. Esse tipo de coisa a gente não faz andando, não faz correndo, não faz dividindo a atenção. Você tem que sentar, fazer conta. Primeiro se assenta. Segundo, aí ele diz, para fazer as contas. Então, primeira coisa, por exemplo, quando eu vou chegar aqui para fazer, aonde nós vamos gastar, como nós vamos gastar, ver a entrada e ver a saída, eu elimino o celular, deixo ele quieto, não fico olhando para o computador, eu olho exclusivamente com aquilo que foi passado para mim em termos de entrada, e agora a secretária nossa, ou seja, a pessoa que ajuda na administração, a tesoureira, coloca a pasta ali com os vários boletos. Tem semanas que tem muitos boletos ali. É o boleto da energia, é o boleto da água, é o boleto do INSS, é o boleto da segurança, e assim sucessivamente. Então eu tenho que chegar e verificar. Primeiro eu vou me assentar. Quando eu assento e pergunto, quanto é a nossa entrada? Aí vai lá, olha, se a entrada do que está lá no sistema bate com a entrada que tem no banco e com o que tem dinheiro em espécie. Às vezes, a gente vai fazer as contas, aí noto claramente o seguinte, que quando ajunta a entrada em espécie que a gente tem e a entrada que tem no banco, ela é maior do que está escrito lá no computador, ou seja, na parte administrativa. Então aí, nós vamos verificar. Quanto está aí? Está tanto, mas aqui está mais. Então eu vou procurar saber de onde é que entrou e para a gente fazer o lançamento. Ok. Tem outras vezes que a gente chegou e colocou e foi olhar. Aí quando a gente soma a entrada do que está no banco, o que tem em espécie, está dando menos do que a entrada que está lá. Por que está lá? Aí a gente vai olhar, às vezes tem 2 lançamentos, tem lançamentos a mais. Ou seja, repetiu o lançamento, ou então o lançamento que já foi lançado outrora, foi lançado novamente. Então a gente chega e ajusta, olha, nós temos X, vamos verificar, vai e verifica as entradas todas, e as entradas bate com a entrada que está lá no computador. Isso é administrativo. Isso é administração. Isso é para fazer o negócio dar certo. Aí quando a gente ajusta e bate o caixa, que ele está lá, as entradas estão dando certo, agora vamos ver a saída? Vamos. Se eu pagar a água hoje, pagar a energia, pagar o INSS, pagar a segurança, pagar as pessoas que trabalham conosco, o dinheiro dá? Então a gente agora vai ver os gastos. Quanto nós temos de gasto hoje? Olha, tem 900 de energia, tem 300 de água, a INSS dá mais 100 disso, 100 do outro ali, mais o salário. Então a gente chega e faz isso, mas assenta, gasta tempo, não divide a atenção, coloca a atenção focada naquilo ali, e aí então a gente verifica, se assenta, veja os gastos, veja a entrada. Por quê? Para ver se tem como a entrada menos a saída, para não desfalcar amanhã. Agora olha o que está escrito agora, o versículo 29. Versículo 29.
para que não aconteça que depois pôs os alicerces. Então a pessoa começa a edificar o negócio dela. Mas aí o que ocorre? Ela não fez as contas. Porque ela fez os gastos só por cima. Ela não entrou em detalhes. E ela achava que o dinheiro que ela tinha dava para custear toda a despesa. Mas não fez. Outra, ela fez um levantamento que custaria, por exemplo, vamos supor, 10 mil reais. Só que ela não deixou sobra financeira para que pudesse dizer, olha, a inflação vai subir, o negócio vai subir, aquilo vai subir de preço. Quando ela volta lá, se for fazer as contas agora, aquilo que daria 10 mil no início do ano, agora hoje virou 15 mil. E ela não tem o dinheiro. Então o que vai acontecer? Ela vai começar a colocar os alicerces, mas não vai ter como acabar. Por quê? Porque ela não conseguiu ver a entrada, a saída e os gastos. Com isso, as pessoas vão olhar para ela e vão começar a escarnecer, dizendo, essa pessoa começou a edificar e não pôde terminar porque ela não fez as custas. Você quer tirar o vazio profissional? Aprende a ser administrativo. Aprende a ser administrativo. Começa a olhar seriamente para os gastos que você tem. Olha com muita seriedade. Porque a gente prospera não é com a entrada, prospera é quando a gente deixa de perder. Quando aquilo que a gente está recebendo não é colocado no sactel furado. Porque muitas vezes a pessoa acha o seguinte, para eu prosperar, eu tenho que arrecadar mais. Não. Para que você possa prosperar, para que eu possa prosperar, você tem que parar de perder. Tem que parar de escoar aquilo que é a sua entrada financeira. Entende? Fazendo isso, eliminando os gastos, eliminando as custas, eliminando os custos financeiros, imediatamente nós teremos, como dizer, está estancado, está, não estamos perdendo não, então agora vamos trabalhar para arrecadar? Vamos, aí você arrecada, e aí como você não está perdendo, vai começar a ter sobra financeira. Então o primeiro princípio que a gente precisa aprender é esse, é o princípio da administração financeira. Se eu quero prosperar, se eu quero enriquecer, se eu quero ser uma pessoa que sai do vazio profissional, porque o vazio profissional acontece quando a pessoa trabalha e não prospera. Então eu preciso prosperar. Para prosperar, eu preciso aprender a administrar. Tá certo? Vamos ver agora mais um texto. Está lá no livro de Provérbios, deixa eu pegar aqui. Provérbios. Aqui, Provérbios capítulo 13, versículo 11. Provérbios 13, 11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas o que ajunta com o próprio trabalho aumentará. Tem uma outra tradução, olha uma outra tradução que é melhor que essa. Vamos lá, procure uma outra tradução. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas o que ajunta aos poucos terá o quê? Cada vez mais. Tem uma outra tradução que ainda diz o seguinte, por uma coisa. Aquele que ajunta facilmente, facilmente perde, mas aquele que ajunta a força do seu trabalho, esse prospera. Então vamos pegar as três linhas. O que ganha o dinheiro, ou seja, com desonestidade, ele diminuirá e vai perder tudo. Outra, aquele que ajunta facilmente perde. Quer dizer o seguinte, que o indivíduo que ele vai perder o dinheiro é aquele que ajunta o dinheiro, mas o dinheiro dele vem de quê? De herança. Ele não trabalhou para conquistar aquele dinheiro. Ele não trabalhou para fazer ser um direito aquela verba financeira. Ele não trabalhou, ele só ficava tranquilo, comia, bebia e dormia e descansava e regalava. Aí o pai morre, toca a herança para ele. Então ele recebeu o quê? Facilmente. Mas o que acontece? Como ele não sabe o valor daquele dinheiro, ele não custou nada, ele vai começar a torrar e a gastar à toa. E logicamente essa pessoa
não vai prosperar, mas aquele que ajunta aos poucos a força do seu trabalho, porque ele sabe o rala que é, a dor que é, o tanto que ela sofre para poder arrebanhar e arrecadar, aí ela começa a prosperar. É isso que você precisa entender. É só você olhar claramente, lá no capítulo 15, versículo 11 em diante, do livro de Lucas, a respeito do filho pródigo. Ele chegou para o pai e pediu a parte da herança que lhe cabia. Quanto custou aquela herança para ele? Nada. Ele era um cara folgado, que não fazia nada, mas que exigiu a sua herança. O pai dele foi e repartiu para ele, com ele. Quando ele pegou o dinheiro, o que ele fez? Ele gastou dissolutamente, foi gastar com os prostitutas e meretrizes. Por que ele gastou daquele jeito? Porque ele não sabia quanto era aquele dinheiro, qual era o gasto, o custo daquele dinheiro. Ele não teve esforço. Então, do mesmo jeito que ele não se esforçou para arrebanhar, para arrecadar, ele gastou com muita facilidade. Ele não gastou aumentando ou fazendo um negócio que viesse a prosperar. E ele foi parar na miséria. Graças a Deus que ele tinha um pai que trabalhava e ele voltou e ainda foi feito herdeiro novamente. Mas nem todo tem essa sorte. Por isso que aquele que ajunta facilmente, facilmente perde. Mas aquele que ajunta a força do trabalho, esse prospera. Então esses são os dois princípios básicos que eu quero te falar a respeito daquele que quer tirar o vazio. Primeiro, ele se assenta, faz as custas, faz a parte administrativa. Segundo, ele não quer dinheiro fácil, mas ele quer dinheiro ajuntado à força do seu trabalho. Porque fazendo isso, ele fará o quê? Ele prosperará. Ou seja, e é um dinheiro que ele vai prosperar, mas a longo prazo, não é do dia para a noite. Ele fala, olha, eu achei o meu negócio e agora eu vou colocar força, vou colocar energia, vou colocar administração, vou arrecadar, não vou gastar à toa. E com o passar do tempo, os anos vão passando e aquela pessoa vai vendo o fruto do seu trabalho e o fruto da sua prosperidade. Tá certo? É assim que a gente vence o vazio, chamado vazio profissional. Ok? Espero que Deus tenha falado com você. Nós vamos orar, eu quero abençoar a sua tarde. E até a próxima terça-feira com um assunto novo em nome de Jesus. Lembrando que hoje à noite nós temos a live. Amanhã também, sexta-feira, sábado e domingo, o culto pela manhã, às 9 horas e às 18 horas. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor venha sobre os meus irmãos, guardando, protegendo, fazendo eles enriquecer, fazendo eles prosperar, fazendo ele alcançar o melhor da terra. Faz isto, ó Deus, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tá certo? Fique em paz, em nome de Jesus.